Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Zapaterra, seu professor de mapeamento com drones, e hoje vindo para falar de um assunto que não é drone. A gente veio falar hoje sobre orçamento. É uma dúvida que tem muito, aparece muito no nosso curso e aparece muito nas conversas, né, nas andanças por aí, quando a gente vai conversar com outros profissionais. Qual que é o problema? Hoje o problema é que muitos dos profissionais que atuam, principalmente os autônomos, não têm conhecimento 100% dos seus custos e de como precificar o seu serviço. Aí acaba que fica aquela dinâmica, né? O pessoal trabalha com tabelas de preço ou trabalha com preços assim que estão sendo praticados em diversas regiões, que acaba circulando ali nos grupos de WhatsApp. E isso, por sua vez, gera uma problemática que é o seguinte: às vezes os profissionais estão trabalhando com déficit nas suas empresas e não sabem disso. E aí a operação se torna insustentável ao longo do tempo. Então, dito isso, eu gostaria de trazer para vocês hoje nesse vídeo algumas das variáveis, na verdade as variáveis principais que compõem um orçamento, seja para serviços de mapeamento, seja para serviços técnicos de qualquer natureza. Então vamos falar das variáveis principais. A primeira variável que eu gostaria de falar com vocês são os custos indiretos. O que são os custos indiretos? São aqueles que não necessariamente estão ligados à prestação de serviço daquele cliente. Então, por exemplo, a conta de luz do seu escritório é um custo indireto que, faça chuva, faça sol, tenha serviço ou não, você vai ter que pagar. O contador, enfim, alguns custos ali que são inerentes à operação, à empresa estar aberta. Esses custos indiretos, eles têm que ser diluídos nos serviços que você está prestando. Se você prestar 2 ou 3 serviços no mês, esses custos indiretos, eles têm que estar diluídos nesses serviços. Caso contrário, a sua empresa ela não se paga na parte administrativa dela. Então, esses são os custos indiretos que a gente tem que saber ter na ponta da língua ali para conseguir diluir na nossa precificação. A segunda variável que é muito importante a gente ter em mente são os custos diretos, que esse sim tem a ver com a prestação de serviço, ou seja, o deslocamento até o cliente, o combustível, os pedágios, a alimentação, a hospedagem, tudo que está inerente ao serviço. A ART, que você vai ter que emitir para o cliente, e cliente não gosta que você cobre a ART depois, então minha dica, já embute a ART no preço que você vai cobrar para ele, que dessa forma parece que você está isentando ele da ART, mas na verdade já está precificado. Então são custos diretos da prestação do serviço. E cada serviço vai ter o seu custo direto aferido ali, por isso que é importante você também ter experiência do serviço que você está prestando para saber quais são os custos diretos que você vai ter. A segunda variável são as depreciações. As depreciações, elas são o quanto os seus equipamentos eles estão perdendo valor ao longo do tempo. Por quê? Porque as coisas envelhecem, perdem vida útil, né? Então o seu drone você vai comprar hoje por R$ 8.000, daqui a 4 anos, quando você for tentar vender ele não vai valer R$ 8.000 mais. Ele vai valer um valor X de mercado ali, pode valer 4.000, 3.500, a depender do equipamento. E esse valor que ele perdeu do momento que você comprou até o momento que você vai vender ele, ou então que ele parou de funcionar, é a depreciação, é o valor que ele está perdendo ao longo do tempo. Por que a depreciação é muito importante da gente contabilizar no nosso orçamento? Porque se você não contabiliza a depreciação, o seu equipamento uma hora ele acaba. E quando ele acabar, aquele capital que você investiu inicialmente lá atrás, você não reavê ele. Então você vai ter que investir esse capital novamente. Quando você embute a depreciação nos serviços que você está prestando, quando aquele equipamento chegar no final da vida, em teoria pelo menos, você já vai ter esse percentual de depreciação já guardado para investir num novo equipamento ou consertar o teu equipamento. Isso vale para drone, isso vale para equipamento de topografia, isso vale para computadores, qualquer equipamento, carro, que deprecie ao longo do tempo. Depois, a nossa quarta variável é a força de trabalho, é a parte mais importante, né, eu diria, da nossa precificação, porque é através da força de trabalho que as coisas vão acontecer. A força de trabalho são as pessoas envolvidas na produção daquele serviço que você vai prestar. Se for só você, você é a força de trabalho. Se for você e mais 2 pessoas, 3 pessoas, é a força de trabalho envolvida. A força de trabalho ela também pode ser terceirizada, né? Então ela pode ser interna, quando você tem ali as pessoas trabalhando nessa empresa que vai prestar o serviço, ou quando você vai terceirizar para uma outra pessoa fazer uma parte do serviço. O que é importante saber na força de trabalho? Quanto você vai pagar para as pessoas. Se for terceirizado, geralmente você já tem um contrato fechado para aquele serviço, o que fica um pouquinho mais fácil de precificar. Quando não é terceirizado, quando é interno, ou seja, você tem 2 empregados CLT
para prestar aquele serviço. Você tem que saber exatamente quanto que custa aquele funcionário para a empresa, qual que é o salário dele, mais os encargos sociais envolvidos, para você ter ali em 30 dias o custo horário daquele profissional. Sabendo o custo horário, você consegue precificar a incidência do valor dessa pessoa no serviço através de quantas horas ela vai desempenhar, desenhando, mapeando, etc. Tá aí outra necessidade importante de saber precificar, é saber quanto tempo você vai gastar ali para produzir aquele serviço específico. Nossa quinta variável são as deduções e imprevistos. As deduções podem ser comissões que você prometeu para algum vendedor que fez a venda para você, e imprevistos são aqueles valores que você pode reservar para, por exemplo, quebrou uma hélice do drone, e agora, né? Então você salva ali um valor dentro do trabalho para caso ocorra algum problema que você não está prevendo no seu orçamento, você não tenha que tirar da tua margem direta. Então é como se fosse uma reserva de emergência. A sexta variável, e talvez uma das mais importantes aí na precificação, é a tua margem, é o teu lucro no final da precificação da prestação do serviço que você vai executar. A margem de lucro, basicamente, a gente pode traduzir ela no quê? No retorno do investimento. Então, todas essas variáveis que eu falei antes, você vai precificar isso numa planilha e vamos supor que num determinado serviço você vai gastar 10 mil reais. 10 mil reais é o capital investido para deixar aquele serviço pronto e entregue para o cliente. Aí o lucro, então, é o percentual que você vai ter incidido sobre esses 10 mil. Então, se você tiver 100% de lucro, você vai ter mais 10 mil de retorno. Então, teoricamente, a precificação seria 20 mil reais, mais a carga tributária que a gente já vai falar. Mas a margem de lucro, basicamente, é esse retorno que você quer ter no capital que você investiu. Porque se você só tiver o capital retornado, você não teve nenhum excedente gerado no seu serviço, né? Você só pagou os custos que você teve. Então, o lucro é essa margenzinha que sobra ao final do trabalho. E por fim, a sétima e última variável aí que a gente tem que saber são os impostos. Então, os impostos eles vão variar de acordo com o regime de tributação da empresa. Você pode estar no Simples Nacional, você pode estar no lucro presumido ou no lucro real. A depender do teu regime de tributação, você vai ter uma alíquota que vai ser incidida quando você emitir a nota. E essa alíquota também tem que estar embutida no seu serviço. Caso contrário, você vai ter uma diluição do teu valor final na carga tributária, né? E é normal você embutir isso no teu preço para fechar o valor final que vai na proposta para o cliente. Então, aferindo todos esses custos, todas as variáveis que eu comentei com vocês, o lucro sobre o capital investido e a tributação, você tem o preço final. Então, a gente estava falando de custos, aí a gente tem o preço, que é a síntese de todas essas variáveis, mais o lucro, mais os impostos que você vai passar para o teu cliente. Mas não para por aí, você pode fazer essa precificação, ter um preço fechado, mas aí eu te dou duas dicas que é importante você verificar antes de passar o preço para o cliente. Primeiro, verificar o retorno mensal / anual desse valor que você está passando, né? Então, como é que você faz isso? Primeira coisa é saber quanto tempo vai demorar para você terminar esse serviço. Então vamos supor que demore 30 dias para você terminar um determinado serviço. Ou seja, você vai injetar aquele capital e em 30 dias você vai ter o retorno dele. Baseado no lucro que você vai ter nessa operação, você pode simplesmente dividir o lucro pelo tempo que você vai ter para você saber qual que é o retorno ao mês e depois qual que é o retorno ao ano. Por que é importante saber isso? Porque hoje a gente tem métricas do mercado financeiro para comparar se o rendimento do serviço que você vai fazer compensa, né? Vamos supor que você faça uma comparação com a taxa Selic hoje, que é 15% ao ano, e o retorno do seu serviço está dando 10% ao ano. Se ele é menor que a taxa Selic, não compensa você fazer o trabalho, compensa você deixar no Tesouro Direto o dinheiro rendendo. Então é importante fazer essa avaliação com o mercado financeiro para saber se o teu preço é viável do ponto de vista de investimento a priori, né? E a segunda coisa é verificar o preço que o mercado está cobrando, quanto que seus concorrentes estão cobrando na região e compara com o que você chegou na tua planilha para saber se você vai ter ali realmente um respaldo para ofertar isso para o cliente ou se o cliente vai simplesmente correr para o teu concorrente. Basicamente, essas duas verificações antes de enviar para o cliente pode evitar certas situações e aí você pode ajustar os teus custos ou ajustar a tua margem de lucro para chegar, de repente, num determinado preço-alvo que você tenha baseado nos concorrentes regionais ali.
Bom, pessoal, era isso que eu queria passar de forma bem resumida. O vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu gostaria, mas precificação não é uma coisa tão fácil assim. A gente vai lançar aqui no canal alguns outros vídeos sobre precificação, onde a gente vai fazer juntos orçamentos, para vocês terem assim uma visão prática disso tudo que eu falei aqui. E além disso, ainda a gente tem cursos novos sendo produzidos nesse momento sobre precificação e a gente está atualizando os nossos cursos atuais com esse tipo de conteúdo aqui. Então é isso, pessoal. Siga a gente aqui nas redes sociais para continuar acompanhando a produção desse tipo de conteúdo sobre precificação e prestação de serviços. Um grande abraço e bons voos!